Direito penal, lei penal no tempo. Continuando o estudo do direito penal em relação à lei penal no tempo, falando ainda das hipóteses de extratividade da lei penal, vamos falar sobre a lex Meacher, ou seja, a lei que melhora a situação do apenado ou do acusado. Nesse caso teremos, como já apontado, a abolitio criminis e a novatio legis in melius. A abolitio criminis acontece quando uma lei posterior deixa de tipificar um fato tipificado já anteriormente. Nesse caso, aplicaremos o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. E como exemplo, podemos citar o artigo 240 do Código Penal, que é o adultério. E o artigo 240 dizia: cometer adultério, pena de detenção de 15 dias a 6 meses, sendo que esse tipo penal foi revogado em 2005. Portanto, todos aqueles que estavam sendo processados ou eram alvos de inquérito ou estavam em execução penal por força desse crime foram atingidos pela revogação desta lei, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, que deixou de tipificar o crime de adultério. Ainda dentro da abolitio criminis, temos a abolitio criminis temporalis, que suspende a tipicidade ou punibilidade de um determinado crime por um prazo determinado. Podemos citar como exemplos os artigos 1º, inciso 1 e 2 da Lei 8.137, que são crimes contra a ordem tributária, consubstanciado com o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 13.254, que trata de um regime especial de regularização dos crimes de ordem tributária. E a Lei 8.137 diz que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Para esses crimes, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Essa lei foi criada em 2016, quando do advento dos problemas com a Petrobras, a situação dos Panama Papers, onde várias empresas tinham dinheiro no exterior que enviavam de forma irregular suas divisas, visando diminuir o pagamento de tributo. E aí muita gente não declarava esses valores para não pagar imposto. Daí, essa lei foi criada para dar um somebody love, uma oportunidade para a galera poder trazer os recursos para dentro do país. E o artigo 5º diz que a adesão ao programa dar-se-á mediante entrega da declaração de recursos, bens ou direitos sujeitos à regularização prevista no caput do artigo 4º e pagamento integral do imposto previsto no artigo 6º e da multa prevista no artigo 8º desta lei, que é muito menor do que a multa do leão. E aí, no parágrafo 1º, que já foi alterado em 2017, ele fala que o cumprimento das condições previstas no caput antes da decisão criminal extinguirá, em relação a recursos, bens, direitos a serem regularizados nos termos desta lei, a punibilidade dos crimes a seguir previstos, praticados até a data da adesão ao RERC. E os crimes que ela extingue são os do artigo 1º, dos incisos 1, 2, 5 do artigo 2º da Lei 8.137, que acabamos de ler. Portanto, embora a Lei 8.137 punisse essa atitude, houve uma suspensão da tipicidade, e nesse caso foi uma suspensão da punibilidade, por um prazo determinado, e lá no artigo 7º ele fala o período de adesão, que a adesão ao REC poderá ser feita no prazo de 210 dias, contado a partir da data da entrada em vigor do ato da Receita Federal do Brasil, de que trata o artigo 10, com declaração da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e o consequente pagamento do tributo e da multa. Portanto, dentro desse prazo e nessas restrições, haveria um abolitio criminis temporalis, que pode ser realizado a qualquer tempo. Temos ainda, em relação a lex Meacher, a novatio legis in melius, que se dá quando uma lei posterior favorece de qualquer forma um infrator de um fato já tipificado. Nesse caso, também aplicaremos o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna,
E podemos citar como exemplo o artigo 16 da Lei 6368, associado ao artigo 28 da Lei 11.343, que trata do porte e uso de drogas. E o artigo 16 da Lei 6368 dizia que adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 20 a 50 dias multa. Portanto, o porte e uso de substância entorpecente era tipificado em lei. Entretanto, em agosto de 2006, a Lei de Drogas passou a determinar que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Observe que a penalidade foi melhorada sensivelmente, não permitindo dessa forma o enclausuramento de quem usa entorpecentes para consumo pessoal. Assim, aqueles que estavam presos ou indiciados ou sendo processados nos termos do artigo 16 da Lei 6368 passaram a ter o benefício do artigo 28, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, porquanto a lei posterior favoreceu, em muito, o infrator que havia cometido os crimes da lei anterior. E em relação à novatio legis in melius, precisamos fazer alguns apontamentos. Em relação à sua abrangência, ela deverá ser aplicada tanto em relação ao crime quanto em relação às contravenções penais. Quanto à sua aplicação, caso exista um caso concreto e uma dúvida em relação à aplicação da novatio legis in melius e essa dúvida for intransponível ao aplicador da lei, é possível que seja perguntado ao réu qual a lei que ele gostaria que fosse aplicada. Observe que é somente no caso de dúvida da aplicação e no caso dessa dúvida ser intransponível. Essa solução de perguntar ao réu pode ser tirada do direito comparado, pois o Código Penal espanhol, no artigo 2, parágrafo 2º, determina essa postura. E ele fala, no título das garantias penais e da aplicação da lei penal, em seu artigo 2º, no parágrafo 2º, que em caso de dúvida sobre a determinação da lei mais favorável, será ouvido o réu. A jurisprudência não tem uma posição clara em relação a isso. No entanto, essa postura me parece ser bem razoável. Afinal, é o próprio réu que sofrerá a aplicação da pena. Temos ainda a aplicação da novatio legis in melius em relação ao período da vacatio legis. E nesse caso ela será ultra e retroativa, que se dará da publicação da lei até o período de entrada em vigor. E conforme já apontado anteriormente, o período de vacatio se dará da publicação até a entrada em vigor da lei, podendo esse período, conforme estudado nas aulas da LINDB, ser de, em regra, 45 dias, ou conforme determinação da própria lei. Assim, nos casos de vacatio legis, podemos falar da vacatio legis direta ou vacatio legis indireta. A vacatio legis direta é essa que acabamos de apontar, que é aquela que se dá quando o prazo para a vigência da lei se dá após a publicação até um determinado prazo, que pode ser de 45 dias ou mais. Temos leis que impõem 1 ano de vacatio legis, como é o caso, por exemplo, do Código Civil, que determinou 1 ano de vacatio legis a partir da publicação. Essa definição de vacatio legis direta foi apontado por Nelson Hungria. Já em relação à vacatio legis indireta, se dá quando o prazo dentro da própria lei para alguns artigos é ampliado. Portanto, diferente da vacatio legis direta, que o prazo se dá da publicação. Já no caso da vacatio legis indireta, o prazo de alguns artigos é maior em relação à vigência da lei como um todo. Podemos citar como exemplo o artigo 37, consubstanciado com o artigo 30 da Lei 10.826, que fala sobre posse de arma de fogo. E o artigo 37 dizia que esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Entretanto, o artigo 30 dizia que os possuidores e proprietários de arma de fogo não registradas deverão, sob pena de responsabilidade penal, no prazo de 180 dias, após a publicação desta lei, solicitar seu registro apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação da origem lícita da posse pelos meios de prova em direitos admitidos. Portanto, embora a lei de armamento tenha entrado em vigor na data de sua publicação, houve um prazo ampliado para quem possuía arma de fogo para regularizar a situação. Nesse caso, para esse artigo, teremos a vacatio legis indireta. E é importante frisar que tanto a jurisprudência como a doutrina confundem muito esses institutos, conforme podemos perceber da súmula 503 do STJ, que quando regulamentou a questão da abolitio criminis temporária prevista na Lei 10.826, aplicando ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005. Ora, eles chamam esse instituto de abolitio criminis temporária. E como vimos, se trata de uma vacatio legis indireta. E o STJ repete essa mesma nomenclatura nesse recurso especial 13.11.408 de 2013. E ele informa que é típica a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado após 23/10/2005, pois, em relação a esse delito, a abolitio criminis temporária cessou nesta data, termo final da prorrogação dos prazos previstos na redação original dos artigos 30 e 32 da Lei 10.826. Entretanto, existe uma diferença, ainda que tênue, entre a vacatio legis indireta e a abolitio criminis temporalis, pois tanto a vacatio legis direta como a indireta, o prazo para a aplicação da lei ou para a vigência da lei se dá da publicação, como é o caso do Estatuto do Armamento que nós acabamos de informar. Entretanto, no caso da abolitio criminis temporalis, esse prazo pode se dar a qualquer tempo, sendo, portanto, após a publicação da lei. Dessa forma, teríamos que se um determinado fato ou ato criminoso é praticado após a publicação de uma determinada lei, que seria uma novatio legis incriminadora, poderíamos ter uma abolitio criminis ou uma novatio legis in melius, sendo que a abolitio criminis surge excluindo o tipo penal e a novatio legis in melius surge melhorando a situação do infrator. Já no caso da vacatio legis direta ou indireta, não está em vigor a lei. Ela amplia o seu período para a vigência, ainda que de determinados artigos, não tendo, portanto, como incriminar alguém, porque não existe lei tipificando o caso. Logo, não podemos ter um abolitio criminis, nem mesmo temporalis, porque não existe lei em vigor. Ainda em relação à lex meteor, seja em relação ao abolitio criminis, como em relação à novatio legis in melius, quanto aos seus efeitos, ambas afastam os efeitos jurídicos penais do fato tipificado, nos termos do artigo 107, inciso 3 do Código Penal, que diz que extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, atingindo, portanto, tanto os efeitos primários como os efeitos secundários da pena. Entretanto, em ambos os casos, não atinge os efeitos extrapenais, ou seja, em relação às possíveis ações cíveis relacionadas ao fato criminoso. Ainda em relação à abrangência da lex meteor, ela deverá ser aplicada tanto no período do inquérito, quanto em relação a quem está processado, ou mesmo em relação a quem já teve o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.